Nas terras áridas e montanhosas do antigo Israel, onde o vento do deserto sussurrava segredos antigos e o sol escaldante marcava o ritmo da vida, surgiu uma figura única e poderosa: o profeta. Esses homens e mulheres extraordinários não eram simples adivinhos ou videntes, mas os porta-vozes do divino, os guardiões da consciência nacional e, muitas vezes, os críticos mais ferrenhos dos poderosos. Imaginem por um momento as ruas empoeiradas de Jerusalém no século 8 a.C. Entre o burburinho dos mercadores e o vai e vem da vida cotidiana, ergue-se uma voz potente e desafiadora. É Isaías, com seus olhos ardendo de paixão divina, proclamando uma mensagem de juízo e esperança. Sua voz ecoa nas praças e nos pátios do templo, abalando os próprios alicerces da sociedade israelita. Os profetas do Antigo Testamento ocupavam um lugar único na cultura do antigo Israel. Não eram sacerdotes ligados ao templo, nem reis sentados em tronos de poder. Eram indivíduos chamados diretamente por Deus, muitas vezes das camadas mais humildes da sociedade, para transmitir sua palavra ao povo e aos seus líderes. Mas o que significava realmente ser um profeta no antigo Israel? Como alguém chegava a assumir esse papel tão crucial e frequentemente perigoso? O chamado profético era uma experiência transformadora e muitas vezes aterrorizante. Pensemos em Jeremias, que descreve seu chamado como um fogo ardente encerrado em seus ossos. Ou em Ezequiel, cujas visões eram tão estranhas e poderosas que o deixavam atônito por dias. Ser escolhido como profeta não era uma honra buscada, mas uma responsabilidade esmagadora que frequentemente era recebida com temor e resistência. Os profetas viam a si mesmos como mensageiros divinos, encarregados de transmitir a palavra de Deus sem alterá-la ou suavizá-la. Essa tarefa frequentemente os colocava em conflito direto com as estruturas de poder estabelecidas, reis, sacerdotes e até mesmo o próprio povo. Amós, um simples pastor de ovelhas, enfrentou o sacerdote de Betel e o rei de Israel, denunciando a injustiça social e a corrupção religiosa. O papel do profeta ia muito além de prever o futuro. De fato, a previsão era apenas uma pequena parte de sua missão. Os profetas eram, acima de tudo, intérpretes do presente à luz da vontade divina. Analisavam os eventos atuais, as decisões políticas e as práticas sociais, e as julgavam segundo os padrões da aliança entre Deus e Israel. Numa sociedade onde religião e política estavam inextricavelmente entrelaçadas, os profetas atuavam como uma espécie de consciência nacional. Denunciavam a injustiça, chamavam ao arrependimento e lembravam constantemente ao povo e seus líderes sua responsabilidade perante Deus. Imaginem Natã enfrentando o rei Davi por seu adultério e assassinato, ou Elias desafiando o rei Acabe e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esses não eram meros atos de desafio político. Eram confrontos dramáticos entre diferentes visões de mundo, entre a fidelidade à aliança divina e as tentações do poder e da idolatria. Os profetas também desempenhavam um papel crucial em tempos de crise nacional. Durante o exílio babilônico, por exemplo, profetas como Ezequiel e o segundo Isaías proporcionaram esperança e direção espiritual a um povo desenraizado e desesperado. Suas mensagens de restauração futura e o inabalável amor de Deus foram fundamentais para manter viva a identidade e a fé de Israel em sua hora mais sombria. Mas ser profeta no antigo Israel não era uma tarefa fácil nem segura. Muitos profetas enfrentaram perseguição, prisão e até morte por suas mensagens impopulares. Jeremias foi encarcerado e ameaçado de morte. A tradição conta que Isaías foi cerrado ao meio. Ser a voz de Deus numa sociedade frequentemente relutante em ouvir era uma vocação perigosa e solitária. À medida que exploramos o papel do profeta na cultura do Antigo Testamento, encontramos uma figura paradoxal.
venerada e temida, respeitada e rejeitada, portadora de esperança e arauto de juízo. Os profetas eram os guardiões da consciência de Israel, os custódios de seu destino espiritual e os arquitetos de uma visão moral que continua ressoando em nosso mundo hoje. O papel do profeta no antigo Israel ia além de ser simplesmente um mensageiro divino. Esses indivíduos extraordinários eram também intérpretes da história, forjadores da identidade nacional e, em muitos casos, artistas e poetas de notável talento. Consideremos, por exemplo, a função do profeta como intérprete da história. Numa época em que os eventos históricos eram entendidos primordialmente através de uma lente teológica, os profetas forneciam um marco interpretativo para compreender o destino da nação. Quando os exércitos assírios ameaçavam os portões de Jerusalém, era Isaías quem interpretava essa crise como um juízo divino, mas também como uma oportunidade para a redenção e a renovação espiritual. Imaginem o impacto das palavras de Isaías ecoando nos átrios do templo e nas ruas de Jerusalém. Se não crerdes, certamente não permanecereis. Em um momento de pânico nacional, o profeta oferecia uma perspectiva que transcendia as circunstâncias imediatas, situando a crise no contexto mais amplo do pacto entre Deus e Israel. Os profetas também desempenharam um papel crucial na formação e preservação da identidade nacional de Israel. Em tempos de prosperidade, advertiam contra a complacência e o esquecimento das origens humildes da nação. Em tempos de adversidade, lembravam ao povo as promessas divinas e a esperança de restauração. Amós, por exemplo, em meio a um período de relativa prosperidade e expansão territorial, ergueu sua voz para lembrar a Israel sua responsabilidade ética como povo escolhido. Suas palavras ressoavam como um trovão em um céu limpo. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos arameus de Quir. Com essa declaração surpreendente, Amós desafiava a noção de um favoritismo divino incondicional, insistindo que a eleição implicava uma maior responsabilidade moral. Os profetas eram também mestres da retórica e da poesia. Seus oráculos não eram meros pronunciamentos secos, mas obras de arte literária que empregavam uma linguagem vívida, metáforas poderosas e imagens impactantes. Oseias, por exemplo, utilizou a metáfora de um casamento turbulento para ilustrar a relação entre Deus e Israel, criando algumas das imagens mais comoventes e duradouras da literatura bíblica. Imaginem Oséias de pé na Praça do Mercado, narrando sua própria história de amor e traição como um espelho da relação de Israel com seu Deus. Suas palavras, carregadas de emoção pessoal e significado teológico, teriam sacudido seus ouvintes até a medula. Como te deixarei, ó Efraim? Como te entregarei, ó Israel? Como te farei como Adimá? Te porei como Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, acendem-se todas as minhas compaixões. Os profetas também atuavam como a consciência social da nação. Numa sociedade onde a riqueza e o poder frequentemente se concentravam nas mãos de poucos, os profetas erguiam sua voz em defesa dos pobres e marginalizados. Amós denunciava aqueles que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Miqueias advertia os que cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim, fazem violência ao homem e à sua casa, ao indivíduo e à sua herança. Essas denúncias não eram simplesmente críticas sociais, eram lembretes poderosos de que a justiça social estava no cerne do pacto entre Deus e Israel. Os profetas insistiam que a verdadeira adoração não se limitava aos rituais do templo, mas se manifestava na forma como a sociedade tratava seus membros mais vulneráveis. O profeta também servia como uma ponte entre o presente e o futuro.
Suas visões de um futuro transformado, seja de juízo ou de restauração, proporcionavam esperança e direção a uma nação que frequentemente enfrentava circunstâncias desesperadoras. A visão de Isaías de um futuro onde o lobo habitará com o cordeiro e onde as nações converterão suas espadas em arados, oferecia um horizonte de esperança que transcendia as realidades políticas imediatas. Essas visões proféticas não eram simplesmente previsões passivas do futuro, mas chamados ativos à transformação no presente. Convidavam o povo a imaginar e trabalhar em direção a um futuro alternativo, moldado pela justiça e fidelidade ao pacto divino. O papel do profeta no antigo Israel também incluía uma dimensão performativa única. Muitos profetas não apenas falavam suas mensagens, mas as atuavam através de ações simbólicas dramáticas que capturavam a atenção do público e transmitiam verdades profundas de maneira visceral. Consideremos, por exemplo, o profeta Jeremias. Em um ato de profecia visual impactante, Deus ordenou-lhe que comprasse um cinto de linho, o usasse e depois o escondesse numa fenda das rochas perto do rio Eufrates. Depois de um tempo, Deus lhe disse para recuperar o cinto, que então estava podre e inútil. Este ato simbólico era uma poderosa representação visual do destino de Judá se continuasse em sua desobediência. Imaginem a cena. Jeremias segurando o cinto podre diante de uma multidão perplexa nas ruas de Jerusalém, declarando: "Assim diz o Senhor, desta maneira farei apodrecer a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém." O impacto desta demonstração visual teria sido muito mais poderoso do que qualquer sermão verbal. Ezequiel, outro profeta conhecido por suas ações simbólicas dramáticas, foi ainda mais longe em suas representações proféticas. Em uma ocasião, Deus ordenou-lhe que se deitasse sobre seu lado esquerdo por 390 dias e depois sobre seu lado direito por 40 dias, como uma representação visual dos anos de castigo para Israel e Judá. Durante este tempo, ele devia comer pão cozido sobre excrementos humanos, embora depois lhe fosse permitido usar esterco de vaca, simbolizando as condições de impureza que o povo experimentaria no exílio. Essas ações simbólicas não eram meros truques teatrais. Eram uma forma poderosa de comunicação profética que envolvia todo o ser do profeta, corpo, mente e espírito, na transmissão da mensagem divina. Representavam uma fusão única de palavra e ação, de proclamação e encarnação da mensagem profética. Os profetas também empregavam objetos cotidianos como ferramentas para transmitir suas mensagens. Jeremias, por exemplo, quebrou um vaso de barro diante dos anciãos e sacerdotes como uma representação visual de como Deus quebraria a nação de Judá por sua desobediência. Amós utilizou um prumo, uma ferramenta de construção, como símbolo do juízo divino que se aproximava. Estas ações simbólicas serviam para vários propósitos. Primeiro, captavam a atenção de uma audiência que poderia ter se tornado insensível às meras palavras. Numa cultura predominantemente oral, estas demonstrações visuais proporcionavam um meio poderoso para gravar a mensagem na memória coletiva do povo. Em segundo lugar, estas ações frequentemente envolviam o profeta de maneira profundamente pessoal na mensagem que estava transmitindo. Oseias, por exemplo, foi chamado a se casar com uma prostituta como uma representação viva da relação de Deus com a infiel Israel. Este ato não só transmitia uma mensagem, mas fazia o profeta experimentar pessoalmente a dor e a frustração divina. Imaginem o impacto que estas ações teriam na comunidade. Ver Oséias, um homem de Deus respeitado, casando-se com uma mulher de reputação questionável, teria sido escandaloso e desconcertante.
Mas precisamente por isso, teria provocado discussões e reflexões profundas sobre a natureza da relação entre Deus e Israel. Estas ações simbólicas também serviam como uma forma de profecia encarnada. O profeta não só falava de eventos futuros, mas os representava em seu próprio corpo e vida. Isso adicionava um nível de autenticidade e urgência à mensagem profética que as meras palavras não podiam transmitir. Além disso, estas ações frequentemente envolviam a comunidade de maneira direta. Quando Jeremias levou os anciãos para ver como quebrava o vaso de barro, estava fazendo-os partícipes ativos na profecia. Já não eram meros espectadores passivos, mas testemunhas e, de certo modo, participantes no ato profético. O uso de ações simbólicas pelos profetas também destaca a natureza holística da profecia no antigo Israel. Não era simplesmente uma questão de transmitir informação ou prever o futuro, mas de envolver toda a pessoa e toda a comunidade numa experiência transformadora da mensagem divina. Estas ações simbólicas também nos lembram que os profetas não eram simplesmente porta-vozes passivos de mensagens divinas, mas intérpretes ativos e criativos da palavra de Deus. Utilizavam todos os meios à sua disposição, palavras, ações, objetos cotidianos, para comunicar verdades espirituais de maneiras impactantes e memoráveis. Outro aspecto crucial do papel do profeta na cultura do Antigo Testamento era sua função como mediador entre Deus e o povo. Os profetas não só transmitiam mensagens de Deus às pessoas, mas também intercediam ante Deus em nome do povo. Esta função de mediação se vê claramente na vida de Moisés, frequentemente considerado o protótipo de profeta na tradição israelita. Em numerosas ocasiões, Moisés se interpôs entre um Deus irado e um povo rebelde, suplicando misericórdia e perdão. Lembremos o dramático episódio após a adoração do bezerro de ouro, onde Moisés roga a Deus que perdoe o povo, chegando até a oferecer-se a si mesmo em seu lugar. Imaginem a cena. Moisés, sozinho no topo do Monte Sinai, enfrentando a ira divina, suplicando pela vida de seu povo. Suas palavras ressoam através dos séculos. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Este ato de intercessão corajosa e sacrificial se tornou um modelo para os profetas posteriores. Amós, por exemplo, intercedeu por Israel quando viu visões de juízo iminente. Diante da visão de gafanhotos devorando a terra, clamou: Senhor Deus, perdoa, peço-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Sua intercessão conseguiu que Deus retirasse o juízo. Esta função de mediação colocava o profeta numa posição única e frequentemente precária. Por um lado, deviam transmitir fielmente a mensagem de Deus, mesmo quando esta mensagem era de juízo e condenação. Por outro lado, sentiam uma profunda compaixão e amor por seu povo, o que os levava a interceder por eles. Esta tensão entre a fidelidade à mensagem divina e o amor pelo povo é uma característica distintiva do ministério profético. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, encarna perfeitamente esta tensão. Obrigado a pronunciar oráculos de juízo contra sua amada Jerusalém, Jeremias não podia evitar chorar pelo destino de seu povo. Suas lamentações são um testemunho poderoso deste conflito interno do profeta. Imaginemos Jeremias de pé sobre as ruínas fumegantes de Jerusalém, com lágrimas correndo por seu rosto enquanto pronuncia: como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Sua dor pessoal se entrelaça com o juízo divino, criando um lamento que ressoa com a angústia de toda uma nação. Os profetas também serviam como guardiões da memória coletiva de Israel. Em tempos de crise, ou quando o povo se desviava do caminho,
Os profetas lembravam a Israel sua história sagrada, as intervenções de Deus no passado e as promessas para o futuro. Oseias, por exemplo, evoca constantemente a história do Êxodo e o período do deserto como um tempo de intimidade entre Deus e Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, declara, lembrando ao povo sua relação especial com Deus. Esta função de guardiões da memória era crucial para manter a identidade e a fé de Israel. Em tempos de crise política ou espiritual, os profetas ancoram o povo em sua história sagrada, lembrando-lhes quem são e a quem pertencem. Os profetas também desempenhavam um papel importante na vida política da nação. Embora não fossem líderes políticos no sentido tradicional, sua influência na esfera política era significativa. Os reis frequentemente consultavam os profetas antes de tomar decisões importantes. E os profetas não hesitavam em criticar os governantes quando se desviavam dos caminhos de Deus. Samuel, por exemplo, teve um papel crucial na transição de Israel de uma confederação tribal para uma monarquia. Foi ele quem ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E depois Davi, quando Saul falhou. Natã, o profeta da corte de Davi, não hesitou em confrontar o rei por seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Imaginemos a tensão na sala do trono quando Natã se apresenta diante de Davi para contar sua parábola do homem rico que rouba a única ovelha do pobre. A audácia de Natã ao declarar, "Tu és este homem", é um testemunho do poder e da autoridade moral que os profetas podiam exercer mesmo diante dos mais poderosos. Esta dimensão política do papel profético sublinha a visão holística da vida no antigo Israel. Não havia uma separação clara entre o religioso e o secular. Os profetas entendiam que a fidelidade a Deus devia manifestar-se em todos os aspectos da vida nacional, incluindo a política e a governança. Um aspecto fascinante do papel do profeta na cultura do Antigo Testamento é sua relação com a tradição e a inovação. Por um lado, os profetas eram guardiões zelosos da antiga tradição da aliança, lembrando constantemente ao povo suas obrigações sob o pacto com Deus. Por outro lado, também eram inovadores audazes, reinterpretando a tradição à luz de novas circunstâncias e oferecendo visões radicais do futuro. Esta tensão entre continuidade e inovação é particularmente evidente na mensagem dos profetas durante e após o exílio babilônico. Frente à catástrofe nacional da destruição de Jerusalém e do templo, os profetas tiveram que reinterpretar as antigas promessas de Deus à luz destas novas e devastadoras circunstâncias. Ezequiel, por exemplo, ofereceu uma visão radicalmente nova do templo e do culto, descrevendo um templo celestial que transcendia as limitações do edifício físico destruído. Sua visão dos ossos secos que voltam à vida se tornou uma poderosa metáfora da restauração nacional, oferecendo esperança em meio ao desespero do exílio. Imaginemos Ezequiel, de pé entre os exilados na Babilônia, descrevendo sua visão de um vale cheio de ossos secos que ganham vida. Suas palavras teriam ressoado com um poder extraordinário entre um povo que se sentia tão seco e sem vida quanto esses ossos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O segundo Isaías, capítulos 40 a 55 do livro de Isaías, ofereceu uma reinterpretação radical da ideia do servo de Yahweh, sugerindo que o sofrimento de Israel no exílio poderia ter um propósito redentor para todas as nações. Esta ideia de um Messias sofredor representava uma inovação significativa no pensamento teológico israelita. Os profetas também desempenharam um papel crucial na evolução do monoteísmo israelita. Embora a crença em Yahweh, como o Deus de Israel, fosse antiga, os profetas foram instrumentais em articular uma visão mais radical do monoteísmo, declarando Yahweh não só como o Deus de Israel,
mas como o único Deus verdadeiro de todas as nações. O Deutero Isaías expressa esta ideia com uma clareza impactante. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Esta afirmação audaz de monoteísmo universal representava uma inovação significativa no pensamento religioso do Antigo Oriente Próximo. Os profetas também introduziram novas dimensões éticas na compreensão da relação entre Deus e a humanidade. Enquanto a tradição mais antiga frequentemente enfatizava o cumprimento ritual como o meio principal de agradar a Deus, os profetas insistiram que a justiça social e a retidão moral eram igualmente, se não mais, importantes. Amós articula esta mensagem com uma força surpreendente. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Esta ênfase na ética sobre o ritual representava uma reinterpretação significativa das obrigações da aliança. Os profetas também foram inovadores em seu uso da linguagem e da retórica. Empregaram metáforas ousadas, jogos de palavras engenhosos e uma imaginária vívida para transmitir suas mensagens de maneira impactante e memorável. Oseias, por exemplo, utiliza a metáfora do casamento para descrever a relação entre Deus e Israel de uma maneira que teria sido surpreendente e talvez até escandalosa para seus ouvintes. Imaginemos Oseias proclamando na praça do mercado: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esta metáfora ousada e provocativa teria captado a atenção de seus ouvintes de uma maneira que um simples sermão não poderia ter conseguido. A tensão entre tradição e inovação no ministério profético reflete a natureza dinâmica da fé israelita. Os profetas entendiam que a fidelidade à aliança não significava uma adesão rígida a formas antigas, mas uma reinterpretação contínua da vontade de Deus para novas situações. Esta capacidade dos profetas para manter a continuidade com o passado, enquanto ofereciam novas visões para o futuro, foi crucial para a sobrevivência e o desenvolvimento da fé israelita, especialmente em tempos de crise e mudança. Seu exemplo continua sendo relevante hoje, lembrando-nos da importância de manter um equilíbrio entre a fidelidade à tradição e a abertura a novas compreensões e aplicações da verdade divina. Outro aspecto fundamental do papel do profeta na cultura do Antigo Testamento era sua função como crítico social e moral. Os profetas não hesitavam em denunciar a injustiça, a opressão e a corrupção, não importando de onde viessem. Esta função crítica frequentemente os colocava em conflito direto com as estruturas de poder estabelecidas, tanto religiosas quanto políticas. Amós, por exemplo, enfrentou diretamente a elite de Israel do Norte, denunciando seu luxuoso estilo de vida construído sobre a exploração dos pobres. Suas palavras ressoavam como um trovão nos salões do poder. Ouvi isto, vós que pisais os pobres e destruís os necessitados da terra. O Senhor jurou: não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Imaginem a cena. Amós, um simples pastor de Tecoa, de pé nos portões de Betel, o santuário real, desafiando os sacerdotes e cortesãos. Sua audácia e sua mensagem teriam sido impactantes para uma audiência acostumada a profetas complacentes que diziam o que os poderosos queriam ouvir. Miqueias, outro profeta do século 8 a.C., foi igualmente implacável em sua crítica aos líderes corruptos. Os seus chefes dão as sentenças por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Esta função crítica dos profetas era essencial para manter a integridade moral e espiritual da nação.
Atuavam como uma espécie de consciência nacional, lembrando constantemente ao povo e aos seus líderes suas responsabilidades éticas sob a aliança com Deus. Os profetas também desempenharam um papel crucial na evolução do conceito de responsabilidade individual perante Deus. Enquanto as concepções mais antigas tendiam a enfatizar a responsabilidade coletiva, profetas como Jeremias e Ezequiel começaram a articular uma visão mais individualizada da responsabilidade moral. Ezequiel, por exemplo, desafiou o provérbio popular que dizia: "Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram." Em seu lugar proclamou: "A alma que pecar, essa morrerá." Esta ênfase na responsabilidade individual representava um desenvolvimento significativo na ética e na teologia israelitas. Os profetas também se destacaram por sua coragem ao falar a verdade ao poder. Não temiam enfrentar reis e sacerdotes quando sentiam que estes haviam se desviado dos caminhos de Deus. Elias, por exemplo, confrontou diretamente o rei Acabe e a rainha Jezabel por sua promoção do culto a Baal. Imaginem o drama da cena no Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal a uma prova pública de poder divino. Sua audácia ao enfrentar sozinho 450 profetas de Baal, respaldados pelo poder real, é um testemunho da coragem que caracterizava os verdadeiros profetas de Yahweh. Esta coragem profética nem sempre foi bem recebida. Muitos profetas sofreram perseguição, prisão e até morte por suas mensagens impopulares. Jeremias, por exemplo, foi jogado em uma cisterna e ameaçado de morte em várias ocasiões por seus pronunciamentos contra a política de aliança com o Egito. A disposição dos profetas de sofrer por sua mensagem adicionava peso e credibilidade às suas palavras. Não eram meros oradores, estavam dispostos a arriscar suas vidas pela verdade que proclamavam. Os profetas também desempenharam um papel crucial em tempos de crise nacional. Durante o cerco de Jerusalém pelos babilônios, por exemplo, Jeremias proporcionou direção espiritual e conselho prático ao povo e seus líderes. Embora sua mensagem de rendição fosse impopular, provou ser o caminho da sobrevivência para o povo. No exílio, profetas como Ezequiel e o segundo Isaías mantiveram viva a esperança de restauração e renovação. Suas visões de um futuro restaurado proporcionaram o sustento espiritual necessário para que o povo sobrevivesse à crise do exílio e mantivesse sua identidade distintiva. O legado dos profetas do Antigo Testamento teve um impacto duradouro, não só no judaísmo e no cristianismo, mas na concepção ocidental de justiça social e ética. Sua insistência de que a verdadeira religião deve se manifestar na justiça social e na compaixão pelos pobres e marginalizados continua sendo um desafio e uma inspiração em nossos dias. Um aspecto fascinante do papel do profeta na cultura do Antigo Testamento é sua função como visionário e portador de esperança, especialmente em tempos de crise nacional. Os profetas não só denunciavam o mal presente, mas também pintavam poderosas imagens de um futuro transformado, oferecendo esperança e direção a um povo muitas vezes desanimado e desorientado. Isaías, por exemplo, em meio às ameaças de invasão assíria, projeta uma visão de paz universal que capturou a imaginação de gerações. E julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Imaginem o impacto destas palavras em um povo acossado pela guerra e insegurança constante. A visão de Isaías não só oferecia esperança para o futuro, mas também proporcionava uma perspectiva alternativa sobre a realidade presente, desafiando as suposições dominantes sobre poder e segurança nacional. Durante o exílio babilônico,
quando a identidade e a fé de Israel estavam em seu ponto mais baixo, o deutero Isaías, capítulos 40, 55 de Isaías, ofereceu algumas das visões mais sublimes e esperançosas de toda a literatura profética. Seus oráculos de consolo e promessa de restauração foram fundamentais para manter a fé e a identidade do povo em sua hora mais escura. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que já é cumprido o seu tempo, que a sua iniquidade está perdoada. Estas palavras, pronunciadas a um povo exilado e desesperado, ofereciam não só consolo, mas uma nova compreensão de sua situação e seu futuro. Os profetas também foram fundamentais na evolução do conceito de messianismo em Israel. Embora a ideia de um rei ungido, Messias, existisse desde os tempos de Davi, os profetas ampliaram e aprofundaram este conceito, vinculando-o com visões de uma era futura de paz, justiça e restauração nacional. Jeremias, por exemplo, em meio à crise do exílio, fala de um renovo justo da linhagem de Davi que fará juízo e justiça na terra. Esta visão de um governante ideal futuro proporcionava esperança em um momento em que a monarquia davídica parecia ter chegado ao fim. O papel dos profetas como visionários também incluía frequentemente uma dimensão cósmica. Suas visões não se limitavam à restauração política de Israel, mas às vezes abrangiam uma transformação radical de toda a criação. Isaías fala de novos céus e nova terra, uma visão que inspirou movimentos de renovação e reforma ao longo da história. Imaginem o poder destas visões cósmicas para um povo que enfrentava a destruição de tudo o que conheciam. Ofereciam não só esperança para o futuro, mas um marco para interpretar e suportar as dificuldades do presente. Os profetas também desempenharam um papel crucial na evolução da escatologia israelita. Suas visões do dia de Yahvé e do juízo final lançaram as bases para o desenvolvimento posterior das ideias apocalípticas no judaísmo e no cristianismo. Joel, por exemplo, descreve o dia de Yahvé em termos vívidos e cósmicos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estas imagens poderosas não só falavam ao presente imediato, mas também proporcionavam um marco para entender o destino último da criação. É importante notar que as visões proféticas do futuro não eram simplesmente predições passivas, mas chamados ativos à transformação no presente. Quando Miqueias fala de um tempo futuro em que as nações não aprenderão mais a guerrear, está implicitamente desafiando seus ouvintes a começar a viver essa realidade no presente. Os profetas, em seu papel de visionários, não só ofereciam consolo e esperança, mas também desafiavam sua audiência a imaginar e trabalhar em direção a um futuro alternativo. Suas visões serviam como uma crítica poderosa do status quo e como uma inspiração para a mudança social e espiritual. Neste sentido, o papel do profeta como visionário estava intimamente ligado à sua função como crítico social e agente de mudança. As visões proféticas do futuro não eram uma fuga da realidade presente, mas um chamado para transformar essa realidade de acordo com a vontade divina. Este aspecto do papel profético continua relevante hoje. Em um mundo que muitas vezes parece carecer de visão e esperança, o exemplo dos profetas do Antigo Testamento nos lembra a importância de imaginar e trabalhar em direção a um futuro melhor, enraizado na justiça e na compaixão. Outro aspecto crucial do papel do profeta na cultura do Antigo Testamento era sua função como intérprete dos sinais dos tempos.
Os profetas tinham uma capacidade única para discernir o significado profundo dos eventos contemporâneos e situá-los no contexto mais amplo do propósito divino para Israel e as nações. Esta habilidade para ler os eventos atuais à luz da vontade divina era fundamental para o ministério profético. Os profetas não eram simplesmente preditores do futuro, mas intérpretes agudos do presente, capazes de ver além das aparências superficiais para discernir as correntes mais profundas da história. Jeremias, por exemplo, interpretou a ameaça babilônica não simplesmente como um desafio político ou militar, mas como um instrumento do juízo divino sobre Judá por sua infidelidade ao pacto. Sua compreensão de Nabucodonosor como o servo de Yahvé para castigar Judá era uma interpretação radical dos eventos políticos de seu tempo. Imaginem o impacto das palavras de Jeremias quando declarou diante do rei e dos príncipes de Judá: "Agora entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo." Esta interpretação dos eventos políticos teria sido chocante e controversa, desafiando as suposições prevalecentes sobre a inviolabilidade de Jerusalém e do templo. Os profetas também foram capazes de discernir oportunidades para renovação e reforma em meio às crises. Isaías, por exemplo, viu na crise assíria uma oportunidade para Judá renovar sua confiança em Yahvé. Seu famoso oráculo, "Se não crerdes, não permanecereis", foi um chamado à fé em um momento de pânico nacional. Essa capacidade dos profetas para interpretar os eventos contemporâneos ia além da mera observação política. Implicava uma profunda compreensão da natureza de Deus e de sua relação com Israel e as nações. Os profetas entendiam a história não como uma série de eventos aleatórios, mas como o cenário em que se desenvolvia o propósito divino. Amós, por exemplo, interpretou uma série de desastres naturais, seca, pragas, terremotos, não como eventos fortuitos, mas como advertências divinas, chamando Israel ao arrependimento. "Fiz subir o mau cheiro dos vossos acampamentos até vossas narinas, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor." Esta interpretação dos eventos naturais como sinais do juízo divino era característica do pensamento profético. Os profetas também foram capazes de ver além das aparências de prosperidade e sucesso para discernir os problemas subjacentes na sociedade. Oséias, por exemplo, viu na aparente prosperidade do Reino do Norte sinais de decadência moral e espiritual. Sua metáfora de Israel como um bolo não virado, cozido de um lado, mas cru do outro, era uma poderosa crítica de uma sociedade que parecia bem-sucedida na superfície, mas estava podre em seu núcleo. Imaginem Oséias, de pé nas ruas movimentadas de Samaria, declarando: "Efraim se misturou com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado." Esta imagem vívida teria captado a atenção de seus ouvintes, obrigando-os a reconsiderar sua complacência e autossatisfação. A capacidade dos profetas para interpretar os sinais dos tempos também se estendia à sua compreensão das relações internacionais. Isaías, por exemplo, advertiu constantemente contra as alianças políticas com o Egito, vendo nelas não apenas um erro estratégico, mas uma falta de fé na proteção de Yahvé. Esta perspectiva profética sobre os assuntos internacionais frequentemente contrastava fortemente com a sabedoria política convencional de seu tempo. Os profetas insistiam que a verdadeira segurança de Israel não se encontrava em alianças políticas ou poderio militar, mas na fidelidade a Yahvé e a sua aliança. Os profetas também foram capazes de discernir movimentos e tendências de longo prazo que outros ignoravam. Jeremias, por exemplo, previu que o exílio babilônico duraria 70 anos, uma perspectiva que contrastava fortemente com as expectativas de um rápido retorno que prevaleciam entre muitos de seus contemporâneos.
Esta capacidade dos profetas para ler os sinais dos tempos e discernir o significado mais profundo dos eventos contemporâneos continua sendo um aspecto inspirador e desafiador de seu ministério. Nos lembra a importância de olhar além das aparências superficiais, de buscar o significado mais profundo dos eventos de nosso tempo e de interpretar o presente à luz de nossa compreensão da vontade divina. Em um mundo que frequentemente parece caótico e imprevisível, o exemplo dos profetas nos desafia a buscar padrões mais profundos e significados mais amplos, a ver nossa própria época não simplesmente como uma série de eventos aleatórios, mas como parte de uma história maior, na qual somos chamados a desempenhar um papel ativo e significativo. Um aspecto fundamental do papel do profeta na cultura do Antigo Testamento, que muitas vezes é negligenciado, é sua função como guardião e renovador da linguagem religiosa. Os profetas não apenas transmitiam mensagens divinas, mas o faziam de uma maneira que revitalizava e transformava a própria linguagem da fé. Em um sentido muito real, os profetas eram poetas e artistas da linguagem. Utilizavam metáforas ousadas, imagens vívidas e uma linguagem emotiva para transmitir suas mensagens de uma maneira que não apenas informava, mas também comovia e transformava seus ouvintes. Oséias, por exemplo, utilizou a poderosa metáfora do casamento para descrever a relação entre Deus e Israel. Ao se referir a Israel como a esposa infiel de Yahvé, Oséias não estava apenas transmitindo uma mensagem teológica, mas também criando um novo marco conceitual para entender a relação da aliança. Imaginem o impacto das palavras de Oséias quando declarou: "Desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias." Esta imagem de Deus como um esposo fiel e amoroso, disposto a perdoar e restaurar sua esposa infiel, teria sido profundamente comovente e transformadora para seus ouvintes. Isaías, por sua vez, utilizou imagens da natureza de maneira poderosa para transmitir verdades espirituais. Sua famosa declaração: "Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho", não apenas comunica a realidade do pecado humano, mas o faz de uma maneira que ressoa com a experiência cotidiana de seus ouvintes. Os profetas também eram mestres no uso de jogos de palavras e duplos sentidos para transmitir suas mensagens. Amós, por exemplo, joga com a palavra hebraica kayitz, verão, e ketz, fim, quando vê uma cesta de fruta de verão, e declara que o fim chegou para Israel. Este tipo de jogo linguístico não apenas captava a atenção da audiência, mas também criava conexões conceituais que aprofundavam o significado da mensagem. Além disso, os profetas frequentemente desafiavam e subvertiam a linguagem religiosa convencional de seu tempo. Quando Amós declara: "Aborreço, desprezo as vossas festas", está utilizando a linguagem do culto para criticar o próprio culto, criando uma dissonância cognitiva que obriga seus ouvintes a reconsiderar suas suposições religiosas. Esta capacidade dos profetas para renovar e transformar a linguagem religiosa era crucial para manter a vitalidade da fé israelita. Em tempos em que a linguagem religiosa corria o risco de se tornar rotineira e vazia, os profetas a infundiam de novo significado e poder. Jeremias, por exemplo, tomou a antiga fórmula da aliança e a transformou em algo novo e pessoal. "Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Esta reinvenção da linguagem da aliança como uma realidade interna e pessoal representava uma inovação significativa no pensamento religioso israelita. Os profetas também foram mestres no uso da ironia e do sarcasmo como ferramentas retóricas.
Elias, em sua confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo, utiliza um sarcasmo mordaz quando sugere que talvez Baal esteja dormindo ou viajando e por isso não responde às orações de seus seguidores. Este uso do humor e da ironia não apenas captava a atenção da audiência, mas também expunha a futilidade da idolatria de maneira memorável. A capacidade dos profetas para utilizar a linguagem de maneira criativa e poderosa não era simplesmente uma questão de estilo. Era uma parte integral de sua mensagem e missão. Entendiam que para transmitir verdades divinas necessitavam de uma linguagem que fosse tão viva e dinâmica quanto o Deus a quem serviam. Neste sentido, os profetas nos lembram da importância da linguagem na vida religiosa. Nos desafiam a não nos conformarmos com fórmulas desgastadas ou clichês religiosos, mas a buscar constantemente novas formas de expressar as verdades eternas de maneira fresca e significativa. O legado linguístico dos profetas continua sendo uma fonte de inspiração e desafio. Suas metáforas ousadas, suas imagens vívidas e seu uso criativo da linguagem continuam ressoando através dos séculos, convidando-nos a experimentar e expressar nossa fé de maneiras novas e transformadoras. Em um mundo onde a linguagem religiosa frequentemente se tornou previsível e carente de poder, o exemplo dos profetas nos lembra a importância de renovar constantemente nossa linguagem espiritual, de buscar metáforas frescas e formas de expressão que possam capturar a imaginação e tocar o coração de nossos contemporâneos. Ao concluir nossa jornada pelo fascinante mundo dos profetas do Antigo Testamento, é evidente que seu papel na cultura israelita antiga foi muito além da mera predição do futuro. Estes homens e mulheres extraordinários foram vozes de consciência, intérpretes da história, críticos sociais, visionários e guardiões da linguagem sagrada. Os profetas nos lembram que a verdadeira espiritualidade não pode ser separada da justiça social e da ética pessoal. Sua coragem para falar a verdade ao poder, mesmo à custa de sua própria segurança, continua sendo um modelo inspirador para todos aqueles que buscam defender a justiça em nosso mundo. A capacidade dos profetas para ler os sinais dos tempos e discernir o significado mais profundo dos eventos contemporâneos é particularmente relevante em nossa era de rápidas mudanças e crises globais. Nos desafiam a olhar além das aparências superficiais e buscar uma compreensão mais profunda dos eventos que moldam nosso mundo. O papel dos profetas como visionários e portadores de esperança ressoa poderosamente em nossos dias. Em um mundo frequentemente caracterizado pelo cinismo e o desespero, sua capacidade de imaginar e articular um futuro transformado nos lembra a importância de manter viva a esperança e trabalhar por um mundo melhor. Finalmente, a criatividade linguística dos profetas nos desafia a renovar constantemente nossa linguagem espiritual, a buscar novas formas de expressar verdades eternas de maneira fresca e significativa. O estudo dos profetas do Antigo Testamento não é simplesmente um exercício acadêmico, é um convite a uma forma de vida mais consciente, ética e espiritualmente vibrante. Nos desafia a ser profetas em nosso próprio tempo, levantando nossas vozes contra a injustiça, interpretando os sinais de nossos tempos e mantendo viva a visão de um futuro transformado. Agora, queridos ouvintes, convido-os a levar o espírito dos profetas para sua vida diária. Como podem ser uma voz de consciência em sua comunidade? De que maneira podem trabalhar pela justiça e compaixão em seu ambiente? Como podem manter viva a esperança em tempos difíceis? Não percam nosso próximo episódio, onde exploraremos outro aspecto fascinante da vida no Antigo Israel. Inscrevam-se em nosso canal para receber notificações de novos conteúdos e não perder nenhuma de nossas emocionantes explorações do mundo bíblico.
Se este episódio foi valioso para vocês, compartilhem-no com amigos e familiares. Ajudem-nos a difundir o conhecimento e o fascínio pela história bíblica. E não se esqueçam de deixar seus comentários e perguntas abaixo. Sua participação enriquece nossa comunidade e nos ajuda a criar conteúdo que realmente lhes interesse. Lembrem-se de ativar o sino de notificações para ficarem por dentro de nossos novos vídeos. Que tema gostariam que explorássemos no futuro? Façam-nos saber nos comentários. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem através do tempo e da tradição. Até a próxima, e que a sabedoria dos antigos profetas ilumine seu caminho.